Numa sala cheia de gráficos e números que mudam a cada segundo, o professor Loy observa algo que ninguém esperava. Segundo seus cálculos, o satélite Tri-Atlas parece ter perdido uma quantidade absurda de massa, tanta que só existe uma explicação. Ele pode ter se rompido em vários pedaços menores, como um enigma espacial espalhado pelo vazio. Mas, enquanto todos tentam entender o que houve, novos cálculos surgem, e mudam tudo de novo. Avi Loeb, direto de Harvard, oferece um cenário ainda mais dramático. E se o Tri-Atlas não tivesse apenas se partido, mas se desintegrado completamente durante sua passagem pelo Sol? Uma ruptura tão violenta que poderia ter transformado o satélite em milhões de fragmentos invisíveis, lançados como poeira metálica pelas marés solares. Vemos, portanto, um objeto quebrado, cujos pedaços se afastam uns dos outros empurrados pela força do próprio Sol. A física é clara, a matemática é fria. Mas as consequências, essas são extraordinárias. E por mais assustadora que pareça essa explicação natural, talvez ela seja a versão mais simples dessa história. Porque existe outra hipótese, uma que poucos ousam considerar. Um dos pesquisadores, sozinho, elaborou essa segunda teoria com a mesma precisão científica. E o tempo para descobrir qual delas é verdadeira está se esgotando. A janela de observação se fecha rápido, e com ela a chance de entender um dos problemas físicos mais inesperados dos últimos anos. Os números não mentem. Para explicar o ritmo extremo de perda de massa observado no Tri-Atlas, seria necessário que seu núcleo tivesse pelo menos 14,3 km de diâmetro. Uma dimensão que simplesmente não bate com o que conhecemos. E antes de seguirmos para o próximo capítulo dessa investigação cósmica, que promete ficar ainda mais intrigante, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhum detalhe das próximas histórias que vão desafiar sua curiosidade e sua imaginação. Prepare-se, o que vem agora pode mudar a forma como enxergamos o espaço, e o que realmente acontece lá dentro. Quando a notícia chegou pela primeira vez, surgindo silenciosa pelos canais de pesquisa astronômica, ninguém imaginou o quanto ela mudaria o rumo das nossas certezas. À distância, parecia apenas mais um visitante celestial, um corpo gelado vindo de regiões além do nosso conhecimento. Mas, desde o início, algo nele perturbava. Havia detalhes pequenos, quase imperceptíveis, que não se alinhavam com o comportamento clássico dos cometas. Era como se cada novo dado revelado abrisse uma porta para uma sala ainda maior e mais escura, cheia de perguntas que não estávamos preparados para fazer. O primeiro indício veio das estimativas iniciais sobre sua composição. O dióxido de carbono que evaporava do objeto sugeria uma superfície imensa, equivalente à de um corpo com cerca de 20 km de diâmetro. Só que nossas observações não mostravam isso. E quando o Hubble, em julho de 2025, apenas 3 semanas após a descoberta, capturou imagens precisas, a discrepância ficou gritante. O núcleo media entre 1 e 2 km, no máximo. Como esconder 14 km de gelo e rocha do telescópio espacial mais poderoso já construído pela humanidade? Não havia truques óticos, não havia explicação conveniente. Era um fato duro como pedra. Algo não se encaixava. Esse seria apenas o primeiro degrau de uma longa escada rumo ao desconhecido. Enquanto a comunidade científica tentava entender a origem do erro, outra anomalia se infiltrou nas análises. O objeto estava ficando mais azul. Não apenas um azul discreto, mas um azul vivo, cristalino, mais azulado que o próprio Sol. Isso contrariava tudo o que sabemos sobre cometas aquecidos. Quando um cometa comum se aproxima da radiação solar, ele emite brilho branco-amarelado. As partículas de poeira dispersam a luz em tons quentes, nunca frios. Mas este visitante parecia seguir um caminho oposto, como uma fogueira que, em vez de crepitar em laranja e vermelho, passasse a cintilar num brilho metálico e gelado. Imagine uma bola de neve que, aproximando-se de uma chama, não derrete, mas brilha ainda mais, ganhando tons metálicos enquanto se aquece. Isso não existe na natureza. Pelo menos, não na natureza que conhecemos. E se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe seu like no vídeo para que mais pessoas possam caminhar com você nesta descoberta, porque a história só fica mais intrigante daqui para frente.
Ao longo de agosto até o periélio, em 29 de outubro, as taxas de sublimação aumentaram de 330 kg por segundo para espantosos 2 milhões de kg/s. Uma elevação de 6.000 vezes. A perda de massa saltou de menos de 1 milhão de toneladas por dia para 2 milhões por segundo. Era como se o objeto estivesse sendo esculpido a golpes de energia invisível. Mas então veio o ponto em que as equações simplesmente se recusaram a cooperar. O Sol fornecia cerca de 700 joules por metro quadrado por segundo ao objeto naquele trecho da órbita. Contudo, para sublimar aquela quantidade colossal de gelo e dióxido de carbono, seria necessária uma área de superfície equivalente à de uma esfera com 14 a 23 quilômetros de diâmetro. Isso era impossível. O Hubble havia sido claro, o objeto tinha entre 1 e 2 quilômetros. A única hipótese capaz de salvar o modelo convencional seria a fragmentação catastrófica. O cometa teria se desintegrado em milhões de pedaços, cada qual aumentando a área total de sublimação. Era um cenário coerente. Pelo menos, até as novas imagens chegarem. Em 9 de novembro de 2025, apenas 11 dias após a passagem mais próxima do Sol, 2 observadores dedicados da Associação Astronômica Britânica, Michael Buchner e Frank Neblin, registraram imagens que virariam a investigação de cabeça para baixo. Eles esperavam capturar uma nuvem de detritos difusa, típica de um cometa colapsado. Em vez disso, encontraram jatos organizados, claros como colunas emergindo de um ponto único. Jatos organizados. Pense nisso. Não fragmentos aleatórios, não poeira dispersa. Estruturas coerentes e direcionais, como se algo estivesse canalizando o material para fora com precisão. Uma anticola de 950 mil quilômetros se estendia em direção ao Sol, contrariando a dinâmica esperada do vento solar. O fluxo principal alcançava 2,85 milhões de quilômetros, quase o dobro da distância média entre a Terra e o Sol. Outros 7 jatos emergiam em padrões geométricos impressionantemente ordenados. A maioria das pessoas viu apenas uma imagem bonita, uma espécie de dança cósmica moderna. Mas quem acompanhou as medições percebeu. A geometria não mentia. Campos de detritos naturais deveriam formar padrões caóticos. Não colunas simétricas. Não vetores estáveis. Não estruturas coerentes. Tudo indicava que havia um mecanismo guiando aquela ejeção. Loy, um dos principais analistas do fenômeno, calculou que manter uma perda de massa de 50 bilhões de toneladas por mês exigiria um núcleo intacto gigantesco, o que foi descartado, ou fragmentos muito menores com alguma forma de ejeção extraordinária. Como explicar que pequenos pedaços criassem jatos tão organizados? Como justificar tamanha coerência geométrica por meio de processos naturais? Confrontado com essa contradição brutal, Loy propôs aquilo que ninguém queria mencionar, mas que era impossível ignorar. Se a desgaseificação tradicional não explica a organização dos jatos. Se a sublimação não sustenta as acelerações. Se as estruturas visíveis não combinam com fragmentação aleatória. Então a hipótese tecnológica precisa entrar no debate científico. Não como conclusão, mas como hipótese concorrente. Sistemas de propulsão avançados produzem jatos estreitos, dirigidos, com consumo mínimo de massa de propelente. São coerentes, organizados, persistentes. Era exatamente o tipo de assinatura que os telescópios estavam observando. Mas Loy foi cauteloso e honesto. Não afirmou ser uma nave. Não defendeu origem artificial como verdade. Apenas colocou todas as hipóteses lado a lado, pedindo que os próximos dados decidissem. E seria justamente isso que viria a seguir: dados e mais espanto. Quando as medições orbitais chegaram, elas abalaram profundamente os planejadores das missões. O objeto, agora chamado Code 13 Atlas, estava acelerando além do que a gravidade solar permitia. Não um erro pequeno, não uma variação sutil. Uma aceleração de 94 km por dia ao quadrado, enquanto já viajava a mais de 240 mil km por hora. Na mecânica celeste, forças não surgem do nada. Isso é lei. O histórico do objeto só tornava tudo ainda mais misterioso. Ele foi detectado em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile. Era apenas o terceiro objeto interestelar já observado pela humanidade. Os outros 2, Oumuamua, 2017,
e 2 Ian Borisov, 2019, marcaram nossa compreensão do cosmos de formas diferentes, um sem qualquer sublimação, outro perfeitamente comentário. 13 Atlas não era nenhum dos dois. Era uma impossibilidade intermediária. Enquanto isso, dados infravermelhos capturados no fim de agosto revelaram uma imensa camada de dióxido de carbono ao redor dele, com 348 mil quilômetros de extensão, quase a distância entre a Terra e a Lua. Porém, mais uma vez, a espectroscopia trouxe dúvidas. As proporções de ferro e níquel não correspondiam aos padrões cometários conhecidos. Era como se os elementos estivessem ali, mas organizados de forma errada. Como um documento oficial com carimbos verdadeiros, mas em ordem incorreta. E a cada etapa da investigação, o objeto nos encarava silenciosamente, como se estivéssemos tentando decifrar um enigma que não queria ser resolvido. O tempo passou a correr mais rápido. As equipes do Hubble e do Webb se organizaram para campanhas intensivas até o fim de dezembro. Porque essa era a última chance. Depois disso, o objeto ultrapassaria a distância observável e se perderia no vazio galáctico. Em janeiro de 2026, seria tarde demais. Cada espectro, cada imagem, cada cálculo da semana seguinte se tornaria o registro eterno, o único que a humanidade teria desse visitante. A verdade sobre ele, natural ou não, dependeria desses dados finais. E agora, conforme os dias se aproximam da janela final, a pergunta paira no ar como uma sombra. Estamos testemunhando um fenômeno natural extraordinário, que obriga a ciência a expandir seus limites. Ou estamos observando algo muito além de tudo que imaginamos existir no espaço interestelar? A resposta está vindo, silenciosa e inevitável. E a janela está se fechando. Fotografados, medidos, quantificados e impossíveis de ignorar. Os jatos estão lá, registrados por observatórios independentes, como marcas luminosas que rasgam o espaço e desafiam qualquer explicação simples. Não são ilusões, nem artefatos de instrumentos. Cada aceleração observada ultrapassa os limites dos modelos puramente gravitacionais. Cada desvio de trajetória, calculado com rigor quase cirúrgico, aponta para um comportamento que não deveria existir, e, mesmo assim, existe. É como se o próprio cosmos tivesse decidido revelar um segredo guardado por eras. O que quer que tenha criado esses fenômenos não definirá apenas o que chamamos hoje de Atlas de 3 olhos. Vai moldar também as histórias que a escuridão entre as estrelas carrega desde muito antes do nosso primeiro olhar para o céu. Porque se há algo que o universo não faz é desperdiçar sinais, e este, em particular, parece ter sido deixado para quem estivesse atento o suficiente para perceber. Neste momento, os telescópios continuam apontados como sentinelas silenciosas. Os fluxos de dados se acumulam em servidores, laboratórios, notebooks de astrônomos que trabalham madrugada adentro. Cada linha de espectroscopia, cada curva de energia térmica, cada pequena variação nas simulações pode conter uma peça crucial desse quebra-cabeça cósmico. A resposta está ali, escondida em meio a números, gráficos e ruídos quase imperceptíveis, milhões de fragmentos de gelo e rocha apenas seguindo leis previsíveis, ou algo completamente inédito. Um visitante que cruzou nosso sistema solar justamente no primeiro momento em que a humanidade teve capacidade de percebê-lo. E é aí que a história encontra seu ponto mais intrigante. Porque talvez essa seja a primeira vez que não estamos apenas observando o universo, mas sendo observados por aquilo que ele insiste em nos mostrar. Talvez esse episódio seja menos sobre o objeto em si e mais sobre o que estamos prontos para descobrir agora. Como se o próprio cosmos tivesse decidido testar nossa curiosidade. Se isso te fez imaginar possibilidades maiores do que tudo que já estudamos, então não pare aqui. Há uma linha de investigação que continua, um próximo capítulo que amplia ainda mais o que você acabou de ouvir. E você vai encontrar essa continuação logo ali, no próximo vídeo do canal, onde os detalhes preliminares começam a se conectar e uma revelação ainda mais surpreendente ganha forma. Por quê? Se esta história acendeu algo em você, espere até ver o que vem a seguir. A próxima peça já está posicionada, e talvez seja exatamente a que faltava para entender o que realmente passou por entre as nossas estrelas.